faça ainda hoje, ainda dá tempo de fazer o seu quadro dos sonhos, o seu quadro de metas, o seu quadro de visualização, tá? Ele é muito importante porque quando a gente coloca no papel, quando a gente visualiza aquilo que a gente quer alcançar, isso facilita muito o nosso caminho, facilita muito a nossa jornada. Meu nome é Raquel das Flores e hoje eu vou te conduzir por esse mundo maravilhoso da visualização, tá? Da atração. Então, diversos coaches e diversas pessoas, né, que trabalham com questões organizacionais, com questões ali de colocar as coisas em execução, né, da presença, o poder de ação. A gente vê até aquele coach que eu gosto muito, o Paulo Vieira, falando sobre isso, né, falando sobre o quadro de visualização. A gente entende a importância disso, tá? Antes, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve, compartilha esse vídeo, deixa o seu comentário e a sua curtida. A gente logo vai estar fazendo sorteios, mas tem que estar inscrito no canal e eu vou conferir se a pessoa tá deixando aqui comentários para mim, tá? Então, vamos lá. Como é que você vai fazer esse quadro dos sonhos? A gente tem a maneira tradicional, né, antiga, antiquada, old school, old fashion, como chamam, né, da escola antiga, que vai fazer no papel, né? Tem muitas pessoas que gostam de fazer o quadro dos sonhos, o quadro de visualização numa cartolina, colocar num quadro de cortiça ou colocar na geladeira, né? Eu particularmente me incomodo um pouco com essa forma, tá? De colocar assim tão visualmente para todo mundo ver. Eu me incomodo um pouco de ter marido, filho, cachorro, gato, papagaio, vizinho, ali vendo metas que são tão importantes para você. Eu sou um pouco mais discreta, mas se você gosta desse estilo, você pode fazer sem problema nenhum, tá? Outra forma de fazer no sistema old school, né, de fazer no papel, é você pegar um caderno que você usa bastante, porque você tem que estar sempre vendo aquilo ali para você não esquecer. E todos os dias você tem que, a gente já vai falar sobre isso, mas você tem que fazer uma visualização literalmente daquilo ali. Não é só olhar, é você olhar e se imaginar. Tem todo um borogodó ali no quadro de metas, no quadro de visualização. Então você pode colocar num caderno, desde que seja um caderno que você sempre veja, sempre esteja olhando, tá? Num grimório, que é um caderno de registros, você pode colocar em algum caderno mais especial para você, tá? E como é que eu particularmente gostei de fazer, fiz esse ano dessa forma? Eu botei no desktop do meu computador e do meu celular, porque eu tô sempre vendo, né? Eu tô sempre acessando o computador, tô sempre acessando o celular, então eu consigo ver ali sempre as minhas metas, os meus objetivos, e isso me favorece, me facilita bastante, me ajuda bastante, tá? Então, como é que eu fiz? Eu usei um aplicativo, um site, né, chamado Canva, que é um site, para quem não conhece, maravilhoso em termos de design, em termos de você fazer ali um material para você utilizar nas redes sociais, para utilizar no seu comércio, né, em forma de panfleto, enfim. Ele é um aplicativo, ele é um site que você pode fazer uma produção ali de imagens e imagens personalizadas, vídeos, né? Dá para fazer até edição de vídeo por esse aplicativo, pelo Canva, e é muito bom. Eu faço muito ali utilizando o Canva, tá? A capinha aqui do YouTube eu faço no Canva, então se você tem um canal do YouTube e quer usar um aplicativo bacana para fazer essa imagem, essa seria uma dica, tá? Eu vou deixar aqui no descritivo o link desse site para você passear por lá e conhecer, tá? Ver o que aquilo ali pode te trazer de útil, de informação valiosa, tá bom? Então, eu usei, né, um tamanho específico que cabe dentro do desktop e também que cabe dentro do meu celular, né, do fundo de imagem, do fundo do meu celular. E ele tem o tamanho de 564 de largura por 317 de altura. Eu vou deixar no descritivo aqui para você não precisar gravar, tá, esse número. E então eu abri o Canva, abri o arquivo nesse tamanho, tá? E eu comecei a colocar imagens ali dentro. Se você está fazendo em papel, você pode utilizar
imagens de revista, de jornal, imagens impressas, né, fotografias suas e também fotografias daquilo que você deseja. Você pode pegar numa revista, por exemplo, algumas frases que te remetam àquilo que você está desejando e colocar também, tá? E se você está fazendo no computador, você pode usar fotos, você pode usar imagens do Google, né? E eu utilizei o Pinterest, que é outro aplicativo, outro site que traz referências de imagens. Eu também vou deixar aqui no descritivo para você conhecer o Pinterest, caso você não conheça. O Pinterest, ele é muito interessante, ele é muito legal para você ficar passeando ali naquelas imagens. Só faz com o tempo, porque realmente ali você acaba ficando ali empolgado naquelas imagens e acaba, né, ficando ali um certo tempo. Então vai com o tempo e abre o Pinterest e vai buscando por imagens. Vamos botar um exemplo. Uma das minhas metas era viajar para Nova York com a minha família. Poderia ser viagem para o Peru, viagem para a Rússia, né? Então como é que eu fiz no Pinterest? Eu procurei no Pinterest. Nossa, eu falando viagem, passando um avião aqui atrás. Olha o sinal, hein? O sinal do universo. Então, eu procurei lá no Pinterest, eu escrevi viagem Nova York, viagem Rússia, viagem Peru. Coloquei ali e vem várias imagens. Uma dica que eu dou é você colocar, eu vou também botar o termo aqui embaixo no descritivo para facilitar, é você colocar viagem e o termo aesthetic do lado. Por quê? Porque vem imagens de melhor qualidade, vem imagens mais bonitas, então acaba facilitando aí o seu trabalho de seleção. Então, primeiro, você vai separar, tá, por objetivos e metas. Porque o seu quadro de visualização, ele não pode só ter meta de uma área específica. Não é que não possa só ter, mas a gente sabe muito bem que dentro da prosperidade, a prosperidade ela engloba diversas áreas da nossa vida, desde o autocuidado, desde a saúde, desde relacionamentos, trabalho, dinheiro, viagens. Então, assim, a gente tem essa gama, né? Então, o ideal é que você escolha pelo menos uma meta de cada área, tá? Que você coloque, primeiramente, aquilo que você não abre mão, que seja inegociável para você, que eu acredito que seja família e relação com Deus, para mim, tá? E depois você procure metas relacionadas a conquistas e objetivos, tá bom? E depois metas que estão associadas a isso, mas num segundo campo, por exemplo, a própria questão das viagens, tá? Questões sociais, eu acredito que estão relacionadas também à segunda meta e talvez até mesmo à primeira, tá? Ao primeiro grupo, digamos assim, né? E aí você começa então a buscar por essas imagens, seja em papel, seja online, né, virtualmente. E quanto mais específico, melhor. Uma outra dica que eu dou para fazer o seu quadro de visualização é que você coloque cores e emoções, tá? Que te agradem. Então, por exemplo, qual a cor que te inspira o movimento? Eu gosto muito da cor laranja. Inclusive, eu plantei aqui num pezinho, aqui num vaso, o flamboyant, que é a flor do ano de 2024, que traz toda essa energia de movimento. Então, no meu mapa de visualização, tem a flor do flamboyant, tem essa cor laranja muito forte. Uma das minhas metas, que até são secundárias, é ir num campo de girassol com o meu filho. Então, eu coloquei lá e eu coloquei o girassol e também num campo, mas vamos supor que fosse num campo de lavanda. Você poderia associar a lavanda e aquilo ali imediatamente remeteria o cheiro. E esse aroma, ele facilita muito na hora da visualização, na hora de sentir. Então, associação com cores, associação com sentimentos, tá? Associação com aromas te facilitam muito na hora de sentir. E não somente visualizar, porque um dos processos da visualização do quadro é justamente você se sentir ali naquele momento, tá? Agir como se aquilo já fosse uma realidade para você e você sentir aquilo ali como já pertencente àquela situação, tá? Por mais distante que ela esteja de você.
Outra dica que eu dou, escolha metas reais, tá? Lembra que a natureza, ela não dá saltos quânticos, ela faz um avanço. Então, por exemplo, se você deseja ter tô botando aqui, tá? Uma Ferrari, mas você hoje tá numa condição que você pega ônibus, coloca um carro intermediário entre a Ferrari, tá? E entre o ônibus. A natureza, ela não vai dar o salto quântico, né? Muito provavelmente você vai alcançando aquela meta e depois alcança uma meta além, tá? Por quê? Porque às vezes isso vai te desmotivar. Você colocar uma meta muito real, a ganhar na loteria, né? Comprar uma Ferrari. E isso não é uma limitação à questão espiritual, mas isso é uma adequação à sua realidade, tá? E uma adequação à lei universal também, né? Que fala que a natureza, ela não dá saltos, tá? Então, a gente vai medindo as conquistas gradualmente, tá? Então, vai salvando essas imagens, depois você coloca, preenche tudo ali, né? E coloca embaixo para você, né? Você pode fazer o quadro da sua família ou somente seu. Eu gosto de fazer somente meu e incluir até a família, mas eu gosto de fazer somente meu, para ficar mais claro para mim. Não confundir com outras metas, né? De às vezes pessoas que estão em outros momentos, né? Que às vezes tem uma pessoa que a meta é mais no profissional, às vezes tem uma pessoa que a meta é mais no relacionamento. Então eu gosto de fazer separado, mas você pode fazer da sua família também, tá? E aí você vai colocando essas imagens, vai enfeitando, vai ali arrumando, né? No Canva você tem a opção de colocar uma imagem um pouquinho na frente da outra, como se fosse uma colagem, né? É só você colocar em camadas, arrastar para frente, e aí você vai adequando ali, colocando essas camadas, e você escreve embaixo, Raquel viajar para tal lugar, né? Emagrecer X quilos, fazer X reais no mês, por mês, enfim, você vai colocando ali as suas metas, né? Fazer X doações. Então você vai colocando ali e arrumando o seu mapa, o seu quadro de visualizações. Quando ele estiver prontinho, o ideal, então, como eu falei, é que você coloque num lugar que você veja sempre, tá? E há uma dica também que eu dou, e que é importante, é que você ative o seu quadro, porque não adianta somente, né, você visualizar, você ver aquilo ali. Ver é o primeiro passo, mas se você só vê e não faz nada com isso, você não coloca em movimento aquela energia. Então o ideal é que você olhe para esse quadro e use pelo menos uns 2, 3 minutos do seu dia olhando aquele quadro e se sentindo, se vendo em cada uma daquelas situações, tá? Então, por exemplo, coloque também imagens do processo. Vamos supor que o seu objetivo seja uma vida mais saudável, né? Quanto mais específico, melhor. Então, por exemplo, emagrecer X quilos até a data tal é melhor do que ter uma vida saudável ou emagrecer, tá? Quanto mais detalhado você for, inclusive no prazo, tá? Melhor. Mais certo fica para sua mente trabalhar com essa informação. Então, coloque também imagens e frases do processo. Então, por exemplo, coloque uma alimentação saudável ali, tá? E não somente ser saudável. Mas coloque uma alimentação saudável. Qual a alimentação que você quer ter, né? Que tipo de comida você quer ingerir? Que tipo de bebida você quer ingerir, tá? Beber. Então, quanto mais específico, melhor. E você vai, então, usar 2 minutos do seu dia para olhar e se ver nessa visualização. E eu peço que você agradeça a Deus, ao universo, à fonte criadora, à divindade, ao que você acredita como cosmos, né? Que pode estar dentro da religião ou não, né? Para algumas pessoas é a natureza, enfim. Que você acredite e você agradeça por aquilo já estar na sua vida. Então, por exemplo, nesse exemplo que eu dei, da alimentação saudável com mais saladas, por exemplo. Você olha, se sente
tendo já aquele corpo que você quer, tendo aquela vida mais saudável que você quer, tendo aquela vitalidade que você quer, tá? Coloque o processo, mas foque no objetivo final, porque é o objetivo final que vai te dar a força de ação, tá? Por exemplo, não é ir na academia que vai te dar força de ação, né? Inclusive pode até, se você não gosta de academia, pode até ser um fator de afastamento do teu ideal. Então coloque o teu objetivo, tá? E coloque o processo desde que seja um processo que vai te estimular, tá? Que você se sinta bem. E agradeça por aquilo já fazer parte da sua vida. Então, eu agradeço por já estar com hábitos saudáveis, já estar ingerindo mais água, já estar me alimentando com saladas 3, 4, 5 vezes na semana. Então, sempre agradeça e se conscientize que aquilo ali já chegou para você e que você já tem aquilo ali, tá? E não duvide da força disso, porque isso tem uma força muito grande, tá? Quanto mais você colocar também datado e quanto mais você se lembrar daquilo ali e colocar em execução, em ação, mais aquilo ali vai chegar mais rápido para você, com mais ênfase, com mais intensidade, tá? Então, olhe, né? Faça agora, não deixa para depois, tá? Sempre é tempo, né? Se você quiser fazer um visual board, um quadro dos sonhos, no final do ano, no meio do ano, pouco importa. O que importa é aquele momento e o que importa é a tua capacidade de concentração, de ter clareza, né? Porque às vezes a gente não tem clareza daquilo que a gente deseja, tá? Quanto mais claro, quanto mais objetivo, melhor. Por exemplo, outro exemplo, né? Além dessa questão da ser saudável. Ah, eu quero ter dinheiro. Tá, quanto por mês você quer fazer? Tá? E discrimine aquilo ali. Eu quero fazer X mil reais por mês. Tá? Então, discrimine aquilo ali. Primeiro ponto, clareza. Segundo ponto, unir mecanismos de aroma, de sensações, de elementos que te remetam a cores, que facilitem essa tua clareza e essa tua percepção. Terceiro ponto, visualizar e sentir. E quarto ponto, você agradecer por aquilo já fazer parte, tá, da sua vida. Eu desejo que os seus sonhos se tornem realidade e te desejo força para fazer os seus sonhos acontecerem. O seu real dever é salvar os seus sonhos.